Hoje eu vou fazer aqui um react de uns vídeos, né? Eu selecionei aqui 2 vídeos e vamos assisti-los e ver o que é que nós podemos comentar sobre, né? O primeiro vídeo é sobre gnosticismo, né? A serpente era a verdadeira heroína do Éden, né? Será que a serpente era realmente a verdadeira heroína do Éden? Então vamos ver aqui para a gente poder entender. Eu ainda não assisti o vídeo, então eu não sei do que se trata e eu vou comentando aqui ao longo do que eu for assistindo, né? Em dezembro de 1945, perto da cidade de Nag Hammadi, no Alto Egito, um camponês chamado Muhammad al-Saman fazia uma descoberta que mudaria para sempre o nosso entendimento sobre o início do cristianismo. Dentro de um grande jarro de cerâmica, selado há mais de 1500 anos, ele encontrou uma biblioteca perdida. 13 códices de papiro contendo mais de 50 textos secretos. Entre eles, evangelhos atribuídos a Tomé, a Filipe e a Maria Madalena. Textos que contavam uma história sobre Jesus, a humanidade e o próprio Deus, que era radicalmente diferente de tudo o que conhecíamos. Uma história que a igreja primitiva lutou com todas as forças para apagar. Esta é a história da visão fascinante dos gnósticos. Mas quem eram eles? De onde vieram? Para entender, precisamos voltar aos primeiros séculos da nossa era, a um mundo onde o judaísmo e o cristianismo ainda não eram religiões monolíticas, mas um caldeirão de ideias em ebulição. O gnosticismo não nasceu de um único lugar, mas da fusão de várias das... Uma coisa aqui que a gente pode até lembrar, né, é que as religiões, elas não surgem já prontas, né? Elas não surgem do nada e prontas já. Elas vão evoluindo, e uma coisa muito curiosa é que o gnosticismo também fez parte da história do cristianismo, entendeu? Porque quando o cristianismo ali estava surgindo, né, pessoas estavam comentando sobre, porque não é assim, do nada apareceu uma religião e ela já estava pronta. Todos os conceitos, dogmas já estavam tudo pronto. Não é assim que funciona. As pessoas elas vão comentando, vão adicionando histórias, né? E o gnosticismo, ele era uma das religiões que estavam ali meio que disputando com o cristianismo, né? O gnosticismo, eles estavam adicionando muita coisa do cristianismo, e o cristianismo também estava adicionando muita coisa no gnosticismo. Ainda não tinha nada no início do cristianismo, ainda não tinha nada definido, não se sabia o que era exatamente o cristianismo, o que era exatamente o gnosticismo, porque os dois eles se misturavam muito, né? E com base na história, depois que veio realmente se consolidar o que é gnosticismo e o que é cristianismo, né? Muito provavelmente é disso que se trata o vídeo, talvez, não sei. As correntes mais poderosas da época. Eles eram, em sua maioria, judeus e cristãos, que liam as mesmas escrituras que nós, mas chegavam a conclusões chocantes. Eles mergulharam na filosofia grega, especialmente nas ideias de Platão, que ensinava que nosso mundo material é apenas uma sombra imperfeita de um mundo espiritual perfeito. E foram influenciados pelo misticismo oriental, que falava de uma batalha cósmica entre a luz e as trevas. Dessa fusão... Lembrando que esse conceito de batalha entre a luz e as sombras, né, não é um conceito novo, né, é um conceito que vem de muitos e muitos e muitos anos antes até, né, do próprio judaísmo, né? Antes de existir o judaísmo, já se falava nesses conflitos que existiam, né, que iria existir entre o bem
e o mal, né? É um conceito muito antigo. E esses conceitos também eram muito disputados entre várias religiões, né? Tipo, quem é que tem a verdade, né? O judaísmo, ele tinha o conceito deles do que era a verdade, o zoroastrismo também tinha o conceito deles do que era a verdade, desses conflitos entre o bem e o mal, né? E a posteriori veio o cristianismo com um novo conceito também do bem e o mal, né? Desse conflito, né? Espetacular de fé, filosofia e misticismo nasceu o gnosticismo. Um movimento que não buscava a salvação pela fé ou pela obediência, mas sim pelo conhecimento. A palavra gnosis significa exatamente isso, um conhecimento direto, Sabedoria, íntimo né? e transformador da verdade. E a verdade que eles buscavam era a resposta para o maior de todos os dilemas. Se Deus é bom, de onde vem o mal? Por que o mundo que ele criou é tão cheio de sofrimento? A resposta que eles encontraram não apenas desafiou a igreja, mas reescreveu completamente a história da criação. A resposta deles começou com uma observação ousada. Uma contradição que muitos sentiam, mas poucos ousavam nomear. Eles olhavam para... Se você reparar bem, né? Aqui já dá para a gente ter essa certeza é que o gnosticismo ele surge, né? Que obviamente ele está ali muito próximo ali do cristianismo, né? Ele, enquanto o cristianismo estava é, sobressaindo, enquanto o cristianismo estava crescendo, né? O gnosticismo também estava tentando emplacar os seus conceitos e o judaísmo já estava muito forte, né? Então, tanto que Jesus era judeu, né? Então, o judaísmo já estava muito forte ali e todos os conceitos judaicos já estavam muito consolidados na história, né? Ali, então todo mundo já falava dos conceitos judaicos. Então, quando veio o gnosticismo, ele surge justamente para poder responder alguns problemas que surgem através do judaísmo, né? Porque, por exemplo, veio primeiro o zoroastrismo, né, com um conceito de um Deus todo bom, então Deus era 100% bom, né? Então, o zoroastrismo ele não trazia meio que nenhuma responsabilidade negativa para o Ahura Mazda, né, que é o Deus todo-poderoso do zoroastrismo. Então, Ahura Mazda, ele fazia tudo de bom, né? Tudo de bom. Só que quando vem o judaísmo, ele também vem com conceitos do monoteísmo, conceitos também do Deus todo bom e etc. Só que, além disso, né, além desse conceito de Deus ser todo bom, ele traz alguns probleminhas, né, que o gnosticismo ele vem para tentar resolver algumas falhas de narrativa que o judaísmo trouxe. Que é, por exemplo, poxa, se Deus, caiu aqui. Se Deus é todo bom, por que que ele pede para matar né, para ceifar a vida de uma criancinha, né? E em prol de sacrifício, em prol do bem dele mesmo, né? Tipo assim, quando ele pede para Abraão, né? É, Abraão ceifar a vida de Isaac, né? Aí o gnosticismo olha para essa história e fala assim: poxa, mas Deus não é todo bom? Deus não é todo bom? Por que que ele está fazendo esse pedido, né? Quando vem também a questão do dilúvio, poxa, se Deus é todo bom, por que que ele dizimou tantas pessoas, é, dizimou tantos animais inocentes, crianças, idosos, sem pensar, né? Por exemplo, no eu nem vou colocar, inclusive, como é?
Eu nem vou colocar outras questões, né, outras formas de que Deus realmente teria cometido o mal, né? Para poder não estender, porque foram muitos, principalmente no Velho Testamento, tem muitas formas de a gente dizer que Deus cometeu maldade, né? E o gnosticismo vem justamente para resolver, para trazer, consertar, né, este problema de que, bom, Deus, na verdade, ele não é 100% bom, né? Existe realmente um Deus 100% bom, que na verdade são os seres verdadeiramente divinos, né? Que são lá Sofia e etc., né? Os Ions, né? Dentro do gnosticismo. Eu acho que ele vai explicar aqui. Mas o gnosticismo, ele já naquela mesma época de Jesus, o gnosticismo não surge muito tempo depois, então já naquela época ali já havia discussão sobre o que era Deus de fato, se Deus realmente era todo bom, com base nas escrituras judaicas, né? Então, tem todo esse conceito que o gnosticismo traz, né? Justamente nessa tentativa dessa solução, né? De trazer essa resposta, né? Então, vamos continuar aqui. As suas escrituras para o Velho Testamento e viam não um, mas dois deuses. De um lado, o Pai de puro amor e luz, que Jesus descrevia, um Deus de compaixão universal. Do outro, o Deus Criador do Gênesis, um ser que ordenava guerras de extermínio, que agia com ciúmes e ira, que exigia obediência cega. A pergunta gnóstica era inevitável. Como o Pai amoroso e o Deus colérico poderiam ser o mesmo ser? Como é que Deus pode ser mal e bom ao mesmo tempo, né? O cristianismo, ele responde essa pergunta. O cristianismo responde essa pergunta. Só que responde do jeito deles, né? Eles dizem que... qual é a resposta deles? Tipo... Deus, na verdade, não é mau, ele é justo, né? Então, Deus é todo bom, mas Deus, ele é justo. Então, quando Deus ordena matar pessoas, quando Deus ordena cometer várias atrocidades, como que tem, né, no Velho Testamento, várias atrocidades que as pessoas cometem em nome de Deus, o cristianismo, ele vai dizer que isso é justiça, né? Então, Deus, ele não é mau. Deus, ele é bom e justo. Então, quando Deus manda matar, ele não está cometendo maldade, ele está cometendo justiça. Quando Deus ordena o dilúvio para dizimar crianças e animais e idosos e etc., Deus não está sendo mau, Deus está sendo justo. E esta resposta de que Deus, ao cometer essas atrocidades, ele está sendo justo, é simplesmente o conceito de que o gnosticismo, né, ele simplesmente não aceitou. O gnosticismo pensa, não, eu acho que tá errado, né? Tipo, Deus é justo fazendo essas atrocidades, né? Aí o gnosticismo vem trazendo algumas novas respostas, né, que vamos ver aqui agora. A solução que eles propuseram para esse paradoxo foi, e ainda é, a mais chocante da história da teologia ocidental. Eles não são o mesmo ser. Eles postularam a existência de uma segunda entidade, um Deus menor e imperfeito, responsável pela criação do nosso universo físico. Eles o chamaram de Demiurgo, o artesão. Em textos secretos como o Apócrifo de João, ele recebe um nome, Yaldabaoth, e uma forma, a de uma serpente com cabeça de leão. Nascido de um erro no mundo espiritual perfeito, o Demiurgo é ignorante de sua própria origem. Em sua arrogância, ele cria o universo material à sua imagem imperfeita e declara:
Eu sou o único Deus, e não há outro além de mim. Talvez a melhor maneira de entender essa ideia antiga. E esta frase, né, que o Demiurgo ele vai dizer de eu sou o único Deus, é justamente trazendo a referência do Deus bíblico, né? Que o Deus bíblico ele meio que está ali disputando contra outros deuses, né? E inclusive é muito bom lembrar que a Bíblia ela não nega a existência de outros deuses. A Bíblia ela diz que o Deus, né, que é o Yahvé, é o único Deus verdadeiro, ou seja, o que os outros deuses eles podem ser tipo deuses mentirosos, deuses falsos, mas não necessariamente que eles não existam, né? É só um conceito de interpretação aqui, né? Se você quiser interpretar isso como realmente Deus ser o único Deus, né? Tudo bem, ok, é uma questão de interpretação. A Bíblia ela não diz com todas as palavras que não exista outros deuses, que só existe um Deus. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que só existe um Deus verdadeiro, né? Então aí dentro dessa fase, abre margens para interpretações. E o gnosticismo utiliza esta margem de interpretação justamente para dizer que quando Yahvé, né, que o gnosticismo postula que Yahvé é o próprio demiurgo, né? Então, que Yahvé ele seria esse Deus ignorante. Então, por ele ser ignorante, ele diz que ele mesmo, ele diz que ele é o Deus verdadeiro, né? Que ele é o único Deus e etc. Só que dentro do gnosticismo nós sabemos que não existe somente um Deus, né? Existe o gnosticismo, ele acredita, ele não é monoteísta, ele é politeísta, né? Ele tem lá os deuses, né, que ficam lá no pleroma e etc. E aqui talvez fale, né, um pouquinho mais sobre. Com o nosso conhecimento moderno, seja através de uma poderosa metáfora biológica. Se o Deus verdadeiro é o organismo perfeito, o todo, o demiurgo seria a consequência de uma célula primordial que se tornou rebelde, uma parte do original que despertou a consciência do eu, recusou-se a servir ao bem maior e passou a criar sua própria realidade egoísta e falha, a nossa. Para os gnósticos, portanto, o universo em que vivemos não era a criação gloriosa de um Deus bom. Era a obra defeituosa, a prisão de um Deus ignorante. E a humanidade, contendo uma centelha da luz divina verdadeira, estava exilada neste reino de ilusão, sem saber. Mas O gnosticismo ele também vai dizer que essa centelha que eles falam, essa centelha da divindade, é o próprio ato de nós postularmos a existência de um Deus. A partir do momento que nós pensamos a existência de um Deus, essa centelha divina dizendo que nós fazemos parte do pleroma, que nós fazemos parte de um lugar maravilhoso e que o que nós estamos vivendo hoje é a criação de um Deus burro, um Deus imperfeito, né? Um Deus que foi criado através de um erro, né? Porque Sofia, ela errou, ela que em busca de conhecimento, ela cometeu o erro, né? De fazer o demiurgo, né? Talvez até, né? Tudo bem que no gnosticismo tem outros conceitos de Adão e Eva, mas a gente pode até pensar aí que seria mais ou menos próximo ali do Adão e Eva, ali um conceito muito próximo de Adão e Eva, né? Tal, que Sofia ela erra, né? Porque os Ions, né? Os Aeons, não sei, eles criam em dupla, né? Eles criam sempre em dupla e sempre macho e fêmea, ou seja, né, teoricamente ali homem e mulher, digamos, né? E Sofia seria a divindade feminina e teria ali a divindade masculina. E a divindade masculina, inclusive, no gnosticismo,
é Jesus, né? De Sofia, né? Jesus, então, faz parte do gnosticismo, para você ver que o gnosticismo bebe muito da fonte ali, da água do cristianismo, né? Então, e foi mais ou menos ali, essas discussões, elas vêm mais ou menos dessa mesma época, tá? Então, Sofia é a divindade perfeita, a imagem feminina, né? E Jesus seria a divindade perfeita, a imagem masculina, né? Do ser perfeito.